tiver que passar de novo um conteúdo, é porque redes é um assunto que, igual eu já falei para vocês algumas vezes, que é um assunto tecnicamente novo para vocês. Então, redes é um assunto que vocês não têm tanto uso assim, ou tanta visibilidade assim, né? E também porque redes é um assunto que é mais complexo. Então, trabalhar com redes é mais difícil, né? E requer mais cuidado do que qualquer outros módulos que nós tivemos. Por exemplo, quando nós íamos lá falar sobre teorias e práticas, né? Nós falávamos tranquilamente sobre essa parte aí de peças, de funcionamentos, tá? Né? A gente falava aí, por que nós conseguíamos ter mais prática? Porque é um negócio que está mais acessível, tá? Você ter ali peças para manutenção é muito mais acessível do que você falar sobre redes, né? Redes, basicamente, as pessoas acham que é o roteador e acabou, né? Então, por isso que muitas coisas nós devemos falar mais de uma vez. Na aula passada, falamos sobre máscaras de rede de novo, vocês fizeram 2 exercícios, e a importância de refazer esse exercício para que vocês possam aprender. Então, por exemplo, quando vocês receberem um exercício desse, eu também bato muito nessa tecla quando nós estamos lá no Arduino, tá? Quando nós estamos lá no Arduino, eu falo bastante sobre isso. Por quê? Porque é a primeira vez que vocês vão ter acesso à parte de programação. E essa parte de programação, se você quer aprender, requer bastante atenção e também ir fazendo modificações das coisas. Então, por exemplo, na aula passada, nós fizemos um exercício das redes. Desenhe essa rede de formato diferente, pensa num outro dispositivo que você poderia pôr, por exemplo, se eu pôr um roteador, aquilo que eu falei de pôr roteador e como que faz para o roteador não acessar a rede, né? Procurem fazer dessa maneira, que aí vocês vão ter um entendimento melhor, tá? Outra coisa, a questão de desenhar. Parece uma coisa boba, as pessoas ficam mandando a gente desenhar, mas eu faço isso até hoje, já falei isso para vocês. Profissionalmente, é a melhor maneira que eu tenho meu caderno lá, eu vou desenhando lá, eu tenho um acesso melhor, agora tenho tablet, mas antes do tablet não era tão simples você pegar um computador. Depois você senta na sua casa e você vai fazendo, né, da maneira que você achar melhor, tá? Bom, e continuando nesse livro, então, procurem ler o livro, né? Não é só tentar aí entender o que você vai fazer, né? Mas procura ler. Ler o livro é importantíssimo, tá? O livro tem uma linguagem bem bacana, algumas coisas bem legais de se fazer, então procurem ler. Vocês estão notando que algumas aulas eu tenho dividido em alguns pedaços, então fica mais fácil ainda. Eu, antes da aula de vocês, eu sempre procuro ler o livro, a não ser quando, igual hoje, né, uma aula que nós não vamos precisar acessá-lo, para a ideia, para vocês terem uma ideia, né? Então, a não ser isso, né, vocês aí procurem estar lendo o livro de vocês, é de suma importância, tá? Outra coisa, pessoal, é a questão das dúvidas, né? A necessidade de tirar dúvidas é gigante, tá? Por quê? Porque não dá para eu adivinhar quando vocês têm dúvidas ou não. Então, essa necessidade de saber as dúvidas de vocês, tá? É primordial. E para eu saber as dúvidas, vocês precisam me falar. Então, vocês precisam passar para mim quais dúvidas vocês estão tendo, para que aí eu possa passar para vocês, né, o que vocês o que vocês podem ali, né, ou o que vocês devem me passar das dúvidas que vocês têm, tá? Então, outra coisa, pessoal, também com relação às dúvidas, é o seguinte, na aula passada, né, a gente falou bastante sobre essa parte de subredes, né?
E aí, uma das coisas que um aluno, não foi da turma de vocês, mas um aluno me perguntou, foi se eu podia usar qualquer classe, né? Ah, professor, posso usar qualquer classe de rede quando eu vou fazer ou não? Por exemplo, eu estou numa rede doméstica, ela só vai ser classe B, classe C, desculpa, e aí só quando chegar lá em 254 possibilidades, na 255, aí ele vai deixar eu utilizar um IP ali de classe B. Não é assim. Por exemplo, na escola nós estamos usando um IP de classe B. Né? Não há necessidade, mas, né, quem foi lá, o Lê, quando ele foi dispor a rede, ele achou que seria interessante, tá? O que vocês têm que entender de classe de IP? Eu passei o exercício e parece assim, parece uma coisa boba, né? Mas eu passei o exercício para vocês e teve muito, mas muito aluno mesmo que me perguntou, veio me perguntar na hora do exercício o que era a classe de IP. Então, são coisas que vocês já têm que saber, já tem que ter uma normalidade ali de conhecimento. Então, né, são coisas assim. Mas, igual eu falei para vocês, por isso que aqui vocês possam, né, ter um conhecimento melhor, vocês possam visualizar mais de uma vez. É lógico, igual eu falei para vocês, se aqui nós estamos online, difícil, todo mundo, que vocês possam, tá? Então, entendo muito isso, tá? Então, toda vez que vocês forem ver o termo classes de P, esse termo, ele é utilizado, ou ele ou vai ser ali usado para que vocês façam uma configuração da quantidade de possibilidades que você pode ter numa rede. E eu vou falar uma coisa para vocês. Lá em host vocês vão aprender isso aí. Não é porque você tem um IP de classe C que você não pode pôr mais de 254 dispositivos na mesma rede. Você pode, viu? Dá mais trabalho, tem uma outra configuração a ser feita, mas tem sim condições. Você pode fazer isso, tá? Bom, galera, e as subredes, qual que é a importância dela no nosso dia a dia, né? É lógico que no uso pessoal, lá na sua casa, você não vai criar uma subrede para nada, né? Não vai pegar lá e criar, vou criar um monte de subrede, um para cada componente que eu tiver. Não tem nem lógica, porque trabalho à toa. Mas profissionalmente é muito importante você saber, porque é muito usual fazer isso. E ó, eu vou ser sincero para vocês, isso já aconteceu comigo, e eu aposto que deve ter acontecido com muitas pessoas da área de redes, principalmente. Eu já fui em lugares para refazer redes ou para dar uma manutenção na rede, e a pessoa que pegou a rede para fazer simplesmente não sabia, isso é sério, a pessoa simplesmente não sabia o que era uma subrede e como fazer isso que eu expliquei para vocês. É normal, não é uma coisa de outro mundo, não, tá? Acontecer esse tipo de situação. Porque, igual eu falei para vocês, quando a gente fala em subredes, né? Ou quando vai falar em redes, às vezes as pessoas nem querem estudar tanto, tá? E aí exige dedicação, exige comprometimento para que você possa aprender de maneira maior. E de maneira melhor, principalmente. Bom, uma coisa que nós falamos também, lá no começo, e eu reforcei para vocês, é, é, é sobre como as redes começaram, né? Então, as redes começam lá nos anos 70, tá? Com um projeto militar chamado ARPANET, e esse projeto, ele vem, né, principalmente da guerra. Na verdade, as pessoas falam da guerra, mas não é só isso, né? Nós discutimos também no primeiro livro que a história
da evolução humana, ela sempre teve por base a comunicação. O humano, ele sempre tentou se comunicar das mais diversas formas possíveis, e essas formas de comunicação, elas também, né, estão presentes nas nossas redes. Tá? Então, lá, o projeto militar, a princípio eram 4 computadores, 10 anos depois já eram mais de 100 mil nos Estados Unidos inteiro, então a rede cresceu demais e ela foi evoluindo até o que é hoje. E uma coisa que é importante também é falar sobre como se navegava na internet, porque se o HTML surge em 89, se ele é revisto, revisado e passado em 91, só ali nós temos uma linguagem de hipertexto, então, portanto, você consegue ter conteúdo multimídia. Como era a internet antes, né? Antes era um programa, esse programa chama Gopher, e você entrava nele e ia navegando. Só que é o seguinte, por exemplo, você queria ver uma imagem. Não aparecia a imagem, aparecia um link, e esse link, você clicava, ele baixava a imagem no seu computador. Era algo bem rústico mesmo, tá? Até porque também a internet era limitada ao extremo, né? Não era igual hoje, tem em todos os lugares, tá? Então, hoje nós temos ali internet tudo quanto é lugar possível, mas 30 anos atrás não era assim, tá? E como era, então, há 30 anos atrás? Como era a internet no Brasil, antes de ser igual hoje? Para vocês terem uma ideia, como a internet no Brasil é muito nova, até 1995, ouçam bem, até 1995, nós não tínhamos internet comercial no Brasil. Então, como era até 95? Até 95, quem poderia ter internet? Pesquisadores e grandes empresas. Como é que você fazia? Você mandava uma carta para o órgão regulador, que não era a Anatel ainda, era um órgão, o Ministério das Comunicações, e aí o Ministério das Comunicações ia analisar se você tinha direito. Aí, pessoal, você recebia um modem especial que vinha um link de 12 KB. Era super caro e era uma velocidade vergonhosa, tá? Bom, em 1995 surge a Embratel primeiro, né? Empresa Brasileira de Telecomunicações, hoje é a Anatel. E a Embratel, ela cuidava de tudo, tanto da telefonia quanto da parte de internet. E aí, a partir de 95, você poderia ter acesso na sua casa via telefone. No início dos anos 2000, surge a banda larga, né? Quem trouxe a banda larga a primeira vez para o Brasil foi uma empresa espanhola. Ela havia comprado a Telesp aqui em São Paulo e ela traz ali o Speed com ela lá da Espanha. E aí o Brasil começa a ter banda larga assim. Aí ele foi crescendo até chegar no que é hoje. Se vocês reclamam hoje da internet de vocês, é que vocês não utilizaram a internet nos anos 90. Principalmente a segunda metade ali. É triste. Era, né? Bom, e como funciona a internet? A internet ela funciona da seguinte maneira. Na sua casa, você tem o seu dispositivo, seja um computador, um celular, uma TV, ela vai estar ligada a uma rede. No nosso caso, em mais de 90% dos casos, estará ligada a um roteador, certo? Estando ligada a um roteador, ela vai para o modem, tá? Então, tem algumas empresas, por exemplo, a NET, aqui em Rio Preto, por exemplo, a NET ela já te dá o roteador e modem. Pode acontecer isso também, tá? Bom, aí você vai desse modem seu, ele vai para o backbone. Aí é o seguinte, pessoal, tem algumas... Esse backbone é o servidor. Por exemplo, no meu caso, tem um servidor aqui em Mirassol. Desse servidor, ele vai para um servidor em São Paulo, de São Paulo para o backbone do país, que está em Brasília. Aí de Brasília ele vai caçar onde está a página lá. Vai depender de cada operador, tá? Da onde você pega
De onde você vai pegar essa informação, tá? Bom, e quais serviços hoje precisam da internet? Todos. Tudo que você imaginar no mundo, na vida de vocês, precisa de um acesso à internet. Eu, por exemplo, eu tenho o costume de falar que eu não, muito raro ter dinheiro, né, fisicamente. Hoje em dia é muito raro a pessoa andar com dinheiro, porque o cartão faz tudo, né? Então você pega, se você não tiver internet, você não vai vai conseguir passar cartão nos lugares, tá? Então, é, a internet é isso também, tá? Ela é responsável até no ônibus, né? Se você vai passar, se o ônibus não tiver um centro de comunicação, é feito pela internet, você vai passar o seu cartão, ele não vai passar, tá? Tem isso também, tá? Vamos para o nosso primeiro exercício de hoje. Vocês vão fazer, podem me mandar lá no meu WhatsApp, por favor. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal, continuando, já deu tempo aí. Bom, então, essa primeira questão, essas questões são mais simples, né? Então, primeiro, hoje, atualmente, nessa sociedade atual, é impossível pensar em um mundo sem internet, né? Igual o João Tomás falou ali, seria um mundo extremamente atrasado. Você para pensar assim, eu sempre falo que o diferencial da tecnologia da informação foi 11 de setembro. Né? Eu lembro como se fosse ontem, 11 de setembro de 2001, quando, quando caem as Torres Gêmeas. E o mais interessante, né, dos aviões batendo foi a transmissão mesmo, né, em tempo real. Né, nós vendo aqui no Brasil algo que estava acontecendo lá em Nova York. E aí, sabe, foi o que foi modificando, né? A gente já tinha uma conexão de internet, não tão boa como temos hoje, mas, por exemplo, eu já poderia acessar portais naquela época e ver o que estava acontecendo. E outro também, eu lembro, foi o acidente com o avião da Chapecoense. Também foi muito rápido. A repercussão com o repórter lá, já fazendo transmissão ao vivo para cá. Então, hoje a informação ela tem que ser muito rápida. A geração que vocês vivem é uma geração que nem aceita uma informação que demore muito. Tá? Porque, por exemplo, eu tiro por base, tá? Eu tiro por base o quanto que vocês mudam as coisas rápido, né? Mudam os gostos. Por exemplo, você pega um jogo de sucesso. Você pega um jogo de sucesso, ele faz sucesso assim, um período ele tem um pico de uso, depois ele cai de uma vez e ficam até chegar à normalidade de usuário. Então, para agradar a geração de vocês, tem que ser algo muito bom, que vocês mudam até de comportamento, né, muito rapidamente. Quantas vezes por dia vocês teriam acesso à internet? É difícil. Por que é difícil de saber? Porque em tudo que a gente faz, igual eu falei para vocês, nós temos a possibilidade de ter o acesso à internet. Então assim, então é muito difícil hoje nós sabermos quantas vezes vocês teriam acesso aí a uma rede de internet, né? Bom, galera, e a última, quais locais? Todos, não dá para mensurar um também. Dá para falar que um local há uma necessidade maior do que outro, né? Hoje, todo lugar que a gente vai tem essa necessidade. Bom, e outra coisa que também é importantíssima, além da internet, são as páginas web. E como que nós acessamos essas páginas? Como é que uma página, como é que ela é produzida primeiro, né? Como é que uma página chega à internet e como que eu acesso ela? Bom, primeiro, como é que você vai acessar a internet? Como é que você vai fazer para você conseguir acessar uma página? Seja ela o que você quiser. Eu estou colocando página aqui, mas, por exemplo, se você quiser acessar um jogo, tá? Você pode também, tá? Você pode não, é o mesmo esquema. Bom, então primeiro você pega o seu dispositivo e vai lá e clica na página que você quer. Digita o endereço que você quer. Né? www.microcamp.com.br. Você abre o seu navegador, digita o endereço, ele vai nas nuvens, ele vai fazer todo aquele caminho. Vai lá no seu roteador, o roteador vai no seu modem, o modem vai no servidor de quem te presta serviço, depois vai no backbone e vai na internet. Lá na internet, ela vai procurar a máquina onde está o arquivo mesmo. Toda a página, ela fica salva em um computador normal, que é um servidor. No nosso caso, um host. Ela pega esse arquivo, retorna para o seu navegador e exibe aí na sua tela. E onde eu vou encontrar um host? Tem empresas, vou pegar uma bem conhecida aqui, por exemplo, tem empresas que são especializadas nisso. Por exemplo, a Hostnet. Empresa, tem vários, tá? Hostnet, tem a HostGator também. Então, por exemplo, quando você contrata um serviço desse aqui, você mais que está
você mais que está acessando a máquina, você está comprando um espaço, tá? Então, quando você entra numa empresa dessa aqui e você contrata um espaço, você está realmente comprando um espaço lá no computador dele, tá? E quando você cria uma página, você cria um arquivo mesmo, um arquivinho normal. Ele vai ser criado em HTML, CSS e JavaScript. E aí, como é que nós vamos entender como é que funciona cada um deles? O HTML, se nós fôssemos pensar num jornal, o HTML seria um jornalista. Por quê? Porque ele é responsável por pegar os dados, imagens e vídeos e inserir na página. O CSS seria um designer, porque ele vai deixar mais bonito, colocar no espaçamento correto. E o JavaScript seria o programador. Então ele vai pegar, dar segurança para aquela página, ele vai pegar e vai colocá-la no ar e vai dar recursos de interatividade. Então, qual a função? Então, para você pôr uma página no ar, você precisa conhecer pelo menos essas três linguagens aí. Na realidade, pessoal, vocês vão aprender que só precisa de duas, tá? Só o HTML e CSS, você já consegue colocar a sua página no ar. Você não vai ter problemas, não, tá? Bom, e qual que é a função de cada um? Primeiro de tudo, o que é cada um, né? O HTML e o CSS, eles são linguagens web. Então, eles não são linguagens de programação. Tá? Por que eles não são? Porque eles não têm recurso de interatividade. Tá bom? Então, eles não retornam nada interativo para você. Você só vai exibir algo. Quando você cria uma página em HTML, cria uma página em CSS, ela vai te retornar alguma coisa. Tá? Eu posso criar uma página e deixar na minha máquina lá? Pode. Por exemplo, o curso lá da escola, parte de informática, eles aprendem assim. Eles fazem uma página e ela fica, num primeiro momento, ela fica só lá no computador dele. Depois, né, eles aprendem também a colocar essa página, a armazenar ela lá na internet. Esse é um código, por exemplo, em HTML, tá? A CSS, ela faz a formatação da página. Então, eu falei para vocês, são chamadas de folhas de estilo. Então, todo o grosso é feito em HTML. Quando você vai fazer toda a estrutura, o esqueleto, é feito em HTML. Quando você vai formatar, deixar mais bonito, é a CSS que faz. Esse aqui é um exemplo de código em CSS. E o JavaScript, aí sim, o JavaScript ele é programação. Então, quem faz programa em JavaScript, ele é programador mesmo, de verdade, tá? Ele programa em JavaScript, tá bom? Um exemplo de um código em JavaScript. Se você abrir uma página, ó, por exemplo, eu vou abrir a página da escola. Aqui. Você abriu a página da escola. Se vier o botão direito nela aqui, ó, e pôr para inspecionar, olha lá, ele vai mostrar os códigos. Aí vai mostrar aqui, ó. Tem HTML, tem um pouco de CSS, tem JavaScript também. Existem outras linguagens web? Existem, pessoal. Existem algumas, tá? Mas essas três são as mais usadas. Aliás, sem HTML e CSS é impossível, tá? Continuando, vamos para o nosso segundo exercício. Vai lá, galerinha.
Vamos lá, pessoal, já deu tempo, né? Bom, galera, então continuando aí. Bom, então vamos primeiro, primeiro responder aí, né? Ó, então, um cliente, sempre que vocês ouvirem o termo cliente em redes, cliente é você. Cliente é a máquina, é o usuário que vai acessar a rede. É o host, né? Não, toma cuidado que host de internet é diferente. O servidor é quem vai fornecer a informação. Eu falei host, e aí é uma das coisas que a gente tem que tomar bastante cuidado é diferenciar o host de internet. Lá na internet, host quer dizer hospedeiro, então, de hospedar, então é uma máquina que vai hospedar, e o host de rede. O host de rede é o computador em si. Para que serve HTML, CSS, JavaScript? HTML, para você desenvolver a página. Ele vai fazer a estrutura da página. CSS, a CSS é que vai fazer o design da página. E o JavaScript é o que vai programar a sua página, tá? É importante demais saber os três. É lógico que o curso de vocês, ele não é voltado para isso, mas, por exemplo, se você quer ter mais facilidade em programação, por exemplo, quando nós chegarmos lá, é legal você estar estudando HTML, CSS, JavaScript. Por quê? São linguagens fáceis, né? São fáceis de se fazer e depois facilita lá na frente, quando vocês forem conhecer as outras linguagens, principalmente o C++, que é a linguagem que nós vamos usar lá no Arduino. Pessoal, se for para citar só 4 sites, é muito rápido. Mas todos os sites usam. Todos os sites, eles usam JavaScript. Por exemplo, tenta desabilitar o JavaScript do seu YouTube para você ver. Eu vou pegar aqui e vou fazer para vocês verem. Ó. Eu tenho... Vou fechar aqui. Aqui. Meu programinha de... Ó, vou desabilitar aqui, ó. JavaScript. Cadê? Aqui. Disable JavaScript. Desabilitei o JavaScript, tá? Vou atualizar a minha página da Microcamp. Olha lá, já não vai aparecer o meu banner, já algumas interações não vão aparecer. Agora, vamos entrar no YouTube. Abrir meu YouTube, olha o que acontece. Ele não habilita nenhum dos vídeos, tá? Então, o JavaScript, ele está em todos os sites, ou a maioria deles. Ah, professor, então quer dizer que eu não consigo... vou habilitar ele de novo, vou atualizar. Ele vai aparecer normalmente aí os vídeos, tá? Ah, então quer dizer que eu não consigo criar um site se eu não souber JavaScript? Não, pessoal. Você consegue. Com HTML e CSS, você consegue fazer um site completo, normal. O que vai acontecer é que você vai fazer um site mais institucional, tá? Então, você vai fazer um site que não vai ter recursos de interatividade. Bom, continuando. Se eu falei que o HTML e o CSS são linguagens linguagens web, o que é então uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é toda aquela que vai ter recursos de interatividade. Então, toda vez que tiver uma página com recursos de interatividade, ela vai ser uma linguagem de programação. Existem diversas, tem crescido cada vez mais o uso de algumas e algumas têm dado uma caída. Por exemplo, qual cresceu bastante? Tem uma linguagem que ela é nova, ela chama Kotlin, é uma linguagem que hoje ela pertence ao Google e é por meio dela que nós criamos aplicativos para o Android, tá? Como são feitos também os aplicativos para o Android? No Java. Você pode usar o Java, não confundir Java com JavaScript. JavaScript é uma linguagem mais voltada para a web, ela é mais ou menos da mesma época, um pouquinho depois. O Java foi criado pela Sun Microsystems, depois a Sun vendeu para a Oracle. O Java foi ficando muito pesado, apesar de ser uma ótima linguagem de programação ainda. Foi uma das primeiras linguagens que eu aprendi. Eu gosto muito de Java, mas
o Google ele precisava de uma linguagem mais leve, porque o Java ele acaba deixando os aplicativos para o Android muito pesados. E aí ele compra o direito de uso do Kotlin. Então, ele, na verdade, ele é dono do direito de uso. E aí ele consegue, ele consegue deixar os recursos mais leves, tá? Então, o Kotlin tem subido muito. Mas tem vários. Tem o C, que é uma linguagem fantástica. Tem o C++, né, que nós vamos utilizar lá no Arduino. O próprio Java, o Python, que é muito usado em jogos. Aí tem linguagens mais voltadas à área educacional, como, por exemplo, Pascal. Tem um monte, tá? Tem linguagens que estão saindo de uso, por exemplo, VB, que foi muito importante numa época. Hoje saiu de uso. Delphi também, já não tem se usado tanto, e assim vai, tá? E aí, galera, quando você vai, antes de você desenvolver um programa, antes de você criar um software, tá? Vocês fazem um algoritmo, tá? Então, vocês vão fazer um algoritmo para poder, para vocês poderem, né, estruturar como vai ser esse programa. Nós usamos uma linguagem também, chama Portugal, né? É lógico, não é uma linguagem não é uma linguagem de programação, né? O Portugal ele é em português, mas você pode fazer um algoritmo perfeito de como vai ser o seu programa. Por exemplo, a sua esquerda ali, ele tá para ler 3 números e fazer operações, tá? No do lado, eles são blocos, tá? Que nós chamamos de fluxograma. Esse fluxograma a gente também faz. Se um dia algum de vocês partirem ali para o ramo do desenvolvimento, ou for fazer uma faculdade sistemas de informação, ciências da computação, vocês vão ter muita programação. E tem uma disciplina que chama lógica de programação, e essa disciplina você faz muito isso aí, tanto em Portugal quanto em algoritmo de dados, tá? Bom, esse aí é um exemplo de como a gente pode programar alguma coisa. Então, esse programa, né, que vocês estão vendo o código-fonte aí na tela, ele vai fazer, a linguagem utilizada foi o Pascal, é uma linguagem muito simples, igual eu falei para vocês. Ele vai receber 2 números inteiros e dividir um pelo outro, tá? Bom, aí como funciona, pessoal? Como é que vai funcionar aí? Ele vai primeiro declarar, tá aqui em cima, essa parte de cima é a declaração, e aí é importantíssimo vocês entenderem isso aí, porque porque lá quando nós estivermos lá em robótica, vocês vão ter que fazer dessa mesma maneira. A primeira parte é a declaração, que é lá o void loop, e depois o void setup, perdão, e depois é onde você vai entrar e fazer a interação do programa, que é o void loop. Tá? Então, no Pascal funciona um pouquinho diferente. Ele tem as declarações em cima, então ele declara 2 variáveis inteiras e uma que vai receber o cálculo como real. E embaixo a estrutura do programa. Essa estrutura do programa, ela vai mostrar como ele será executado. Então, primeiro ele início, begin, clear screen, ele vai limpar a tela, e ele vai primeiro readline, é um comando de leitura. Ali não está escrito para digitar nada, mas ele vai ler os 2 números. A pessoa, o usuário, digitou os 2 números, ele vai fazer a primeira verificação. A primeira verificação é verificar se esse número é igual a 0, número 2, que é o divisor. Por quê? Não existe número com divisão por 0. Aí ele escreve uma mensagem que é impossível dividir. Se não, faça. Aí ele vai fazer o cálculo e vai imprimir o resultado na tela. E acabou o nosso programa, ele fecha a ação.
Bom, então, logicamente, ele vai trabalhar com a seguinte informação: entrada, processamento, saída. O que quer dizer isso aí? A entrada ali são as informações iniciais, os dois números que ele pediu. A operação são os cálculos e a resposta é o resultado que ele vai exibir no monitor. Seja esse resultado impossível de dividir, ou seja esse resultado como ou seja esse resultado como o resultado lá do número que for dado, tá bom? Outra coisa, como isso vai para o nosso computador? Lá no nosso computador vai ser a entrada, você vai digitar em algum lugar, né? No teclado, ou entrada via mouse, qualquer dispositivo de entrada. O cálculo é feito pela memória RAM e pelo processador, eles vão fazer essa leitura e vai exibir lá no nosso monitor. Entrada, processamento e saída. Pessoal, esse quadro, ele mostra as linguagens de programação mais usadas no mundo. Uma coisa que é interessante é assim, por exemplo, tem linguagens aí que elas são mais usadas no mundo, mas elas não podem ser usadas sozinhas. Por exemplo, SQL. SQL é uma linguagem de banco de dados. Você não consegue fazer um sistema completo só com o SQL. O SQL ele só faz o banco de dados, tá? Então ele só faz parte do banco de dados. Então ele não vai conseguir, por exemplo, gerar um ERP, que é um software de gestão, sozinho. Mas ele é muito usado, por quê? Porque todo o banco de dados, ou a maioria deles, usam ele. Só na web, que é o PHP, que está aí também. Hoje já mudou um pouco. Vocês podem ver que nessa tabela o Kotlin nem aparece. O Kotlin subiu bastante. Não é uma das primeiras ainda, mas já subiu muito. Tá? O Ruby deu uma caída também. O Ruby ele chegou a rivalizar com o Java uma época, mas agora ele caiu bastante. Tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso terceiro exercício, rapidinho. Está terminando. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal. Então, linguagem de programação, que vocês poderiam responder em uma linha, tá? Linguagem de programação é toda aquela que há interatividade, então você tem recursos de interação, você tem uma interatividade entre uma e outra, e a linguagem web ela vai ser uma linguagem apenas de amostragem, tá? Ela só vai mostrar o resultado final ali, tá bom? Bom, outra coisa que nós já vimos também foi sobre a questão dos cabos submarinos. Qual que é a importância desses cabos submarinos? Ela é gigante. Tem um site, que eu já mostrei para vocês também, que é o Submarine Cable Map. Vou aqui da barra de endereço. E ele mostra atualizado, né, como está a situação dos cabos submarinos hoje, tá? Pessoal, o primeiro cabo submarino, ele foi passado no final dos anos 70. Ele ligava Nova York a Londres, tá? Então ele foi passado ali mesmo. Hoje, é lógico, tem milhões acho que dá para falar até bilhões de quilômetros de cabos passados e eles circundam o mundo inteiro. A importância principal é na comunicação. É por isso que hoje a comunicação é tão rápida, tá? Então a comunicação ela é muito rápida, extremamente rápida, devido a essa capacidade que tem desses cabos transportarem, tá? É muito legal ver o trabalho desses cabos. Eu já vi assim, lógico, em vídeos, né? Como é que eles são passados e principalmente como é feita as manutenções. Vai um mergulhador, dá uma olhada, são cabos muito extensos e eles têm uma espessura muito grande para que não se possa, né, por exemplo, um tubarão passar e quebrar, né? Aí a comunicação a zero. Outra coisa que nós temos que saber também são os servidores. Pessoal, toda a internet do mundo, elas estão em 13 servidores. São servidores globais. E aí, pessoal, esses servidores globais, eles têm mais por volta de 100 cópias cada um. Então, são 13 servidores com por volta de 100 cópias cada um ali, né? Então, inclusive, no Brasil tem uma das cópias, nós chamamos de braços, tá? É mais de uma, tá? É mais de um braço, tem mais de uma cópia aqui no Brasil. Só que, eu falei todos, mas não é bem todos, tá? Tem países que a gente não sabe, como é a internet lá. Por exemplo, Rússia, China, Coreia do Norte. Esses países nós não temos acesso ao servidor e, aliás, a internet, como nós conhecemos, ela não funciona lá nesses países, tá? A China, se você colocar alguma coisa contra o governo, por exemplo, você é preso automaticamente. Lá é da Constituição. Pra vocês terem uma ideia. Tá? Está na Constituição chinesa. Se você falar mal, tá? Se você falar mal ali, por exemplo, do governo chinês, você está preso, tá bom? Também, bom, na Coreia do Norte já dá para pensar, né? O que pode acontecer se você falar mal do governo lá, né? Bom, galera, alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta, alguma questão? Tranquilo? Pessoal, ó, por favor, não podem esquecer de fazer os exercícios, tá? A gente tem que fazer ali os exercícios para que eu possa saber, né, como é que vocês estão indo, tá bom? Então, é primordial que vocês façam os exercícios, tá? Para que a gente tenha um acesso melhor. Bom, galera, vamos pro último do dia, tá? E aí, vocês podem fazer e me mandando, que por hoje é só, tá? Podem ter 25 minutos, dá tempo de já ir fazendo. Então, pessoal, muito obrigado por hoje e até semana que vem. Mas vão fazendo aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar. Vai lá, galera. Antes de terminar, deixa eu falar. Semana que vem
nós vamos falar sobre cabos, cabeamento, tá? Então, por favor, além de eu vou crimpar um cabo para vocês verem, além disso, nós vamos falar sobre os tipos de cabos e assim por diante, né? Como eles funcionam, por quais as velocidades e assim por diante, tá bom? Então, até semana que vem, pessoal.